Bem, este trabalho onde será abordado o tema do software F2 foi realizado como um dos pré-requisitos avaliativos da disciplina Linguagem de Programação, onde, por sua vez, fomos orientados pelo professor Paulo Henrique Gomes. Os integrantes da equipe são Carla Mariane Rabelo e eu, Marcos Felipe Brito, Wanderlei Carvalho de Mello. Bem, o F2 é um software de cálculo de estruturas que tem como objetivo básico motivar o aluno a aprender o comportamento estrutural e agregar conhecimentos ao profissional da engenharia. E ele se destina ao ensino do comportamento estrutural dos pórticos planos e foi desenvolvido inicialmente através do projeto de pesquisa integrado reescrito entre o final de 1997 e o início de 98 pelo professor Luiz Fernando Marta, do Departamento de Engenharia Civil da PUC. Pronto. O fato foi desenvolvido na plataforma DOS. Depois, quando reescrito pelo professor Luiz Fernando, foi utilizado o sistema de interface UP, que é basicamente uma biblioteca que permite a criação de interfaces gráficas, o IUP, e o sistema gráfico CD, que é o Canvas Draw. Ele se caracteriza por ser um elemento de interface que faz a ligação entre as partes gráficas da aplicação e o sistema gráfico, e que essa interface gráfica permitiu que o programa fosse executado tanto no ambiente de Windows quanto no ambiente Unix e X-Windows. Em agosto de 2000, houve um avanço, como já teve várias atualizações. E nessa de 2000, foi também liberada para a plataforma Linux. E como vocês podem ver aqui, o sistema é todo simples, que é o objetivo deles. Eles querem que ser o mais objetivo possível para o cálculo de estruturas. Como eu tinha falado anteriormente, os pórticos planos são essas estruturas verticais, que são os pilares, e horizontais, que são as vigas. E alguns exemplos são mais comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as passarelas, as portarias de prédios, e bastante comum aqui os telhados, a sustentação de telhados, tudinho. E bastante comum, que é no nosso curso da construção civil, em edificações, que pega aqui nos pilares e nas vigas. Pronto. E se você estiver interessado e quiser baixar o F2, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, que tem para várias versões, tanto para quem tem o Windows 32 bits, também funciona com 64, mas tem vários em outros formatos, se você se interessar, e é bastante interessante para quem está começando e para quem já começou a engenharia civil. Oi, meu nome é Carla e eu vou falar aqui como utilizar o F2. Quando você baixar o programa, a primeira página que vai aparecer vai ser essa, é a página inicial do programa. Eu vou mostrar alguns atalhos básicos, mas não todos, porque é muita coisa. Mas vamos lá, aqui é a tela inicial que você vai abrir. Então, logo aqui em cima, quem tiver curiosidade de saber sobre o F2, tem esse menu aqui, File, que ele contém as informações sobre o programa. Aqui está em inglês, mas também a gente pode traduzir para o português, certo? Aqui em cima, em opções, aqui já vem para a parte quando for fazer já os cálculos, né? A gente tem opções, nessa parte aqui, a gente tem como modificar, alterar as unidades de medida, porque ele sempre vai começar em quilonewton. Então, se você precisar usar, por exemplo, tonelada-força, você vem alterar aqui. Outra unidade de medida, no caso. Aqui são alguns dos atalhos que tem na tela. Logo em cima, no lado superior direito, vocês vão encontrar isso aqui, que, no caso, esse quadradinho branco significa criar um novo modelo. Tem a opção aqui também de abrir em uma pasta, salvar, imprimir. Aqui, esse transferir imagem, no caso, seria copiar. Embaixo da tela
a gente tem essa parte aqui, que aqui nesse H ele está mostrando o tamanho da sua área de trabalho, aqui no X e no Y significa a sua posição do mouse, quando você estiver movimentando, fazendo seu desenho. Essa parte aqui do grid, eu vou mostrar quando eu estiver fazendo o desenho, é muito importante, porque eles dão um espaçamento entre... um espaçamento que ele dá no programa, que ajuda muito quando for fazer uma reta, algum tipo de desenho. Aqui em cima na tela, do lado direito, em cima, aqui onde tem display, tem tem essa parte aqui que você pode alterar a cor da sua tela. Muita gente prefere utilizar o preto, que é a melhor visibilidade, assim. Mas aí fica opcional, pode usar o branco, o cinza e aí vai. Aqui tem muitas outras opções também, mas eu não vou falar todas. Enfim. Aqui já é na parte que a gente for desenhar, que a gente vai precisar selecionar. Quando for precisar selecionar alguma coisa, a gente vai usar a seta para fazer uma linha, ou inserir, que no caso é inserir uma barra. Vai ser isso aqui. Inserir um nó quando for precisar botar uma força concentrada em um determinado ponto. Aqui já vem a parte de colocar os apoios, que podem ser fixos ou móveis. Aqui são as seções e aqui já vem as partes dos materiais, né? Mas quando for fazendo o desenho vai ficar melhor para vocês entenderem. Aqui também são alguns atalhos, aqui no caso é a força concentrada, que eu falei. Aqui são os momentos, aqui carga distribuída, e aí vai também carga distribuída aqui. E aqui eu vou explicar direitinho, porque para fazer cada um desses aqui que eu falei antes, você tem que criar um novo, tem que aplicar ele em um determinado ponto que você quer, e por aí vai. E no final, quando você fizer o desenho, o que vai aparecer é isso aqui. São os diagramas que você vai obter, que pode ser tanto de esforço normal, que você obtém ele aqui, onde tem axial force. Tem o diagrama de esforço cortante, que já é aqui do lado do axial force, tem esse shear force, que é o de esforço cortante, e o do momento fletor também. Agora eu vou fazer esses dois exemplos já no programa, para vocês verem como é que faz. E já dá para entender, vai dar para entender melhor os atalhos, tudo direitinho. Então, eu vou fazer aqui o primeiro exemplo, que é o da letra A. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar a cor da tela. Então, eu vou aqui no background. Então, eu vou deixar ela preta. Aqui embaixo não tem grid. Vocês notaram que aparece aqui, ó, essas bolinhas. O espaçamento de uma para outra, que tem aqui é em 1 metro, está em metro, em relação a X e em relação a Y também. Se eu apertar aqui no Snap, quando eu fizer a linha, ela vai estar sempre de um ponto a outro. Então, olhando aqui pelo exemplo A, a gente vai fazer uma linha. A primeira linha vai ter 4 metros para cima, ó. Certo? 4 metros. A outra aqui vão ser 6 metros. Então, eu pego aqui do ponto e arrasto 6 metros. E para baixo também 4 metros. Então, eu seleciono aqui o ponto, para baixo 4 metros. Certo? Eu venho aqui nos apoios para aplicar o primeiro apoio. O primeiro apoio é um apoio móvel. Então, ele é fixo em Y e móvel em X. Então, eu vou aplicar ele aqui. Eu seleciono o ponto que eu quero aplicar e venho aqui nessa parte para aplicar. Então, ó, ele já apareceu aqui. O outro apoio vai ser um apoio fixo. Então, eu venho aqui, ele é fixo em Y e em X. E seleciono o ponto que eu quero aplicar ele e já venho aqui em aplicar. Pronto, já apliquei os dois apoios. Agora eu tenho duas forças. Uma na horizontal e uma na vertical. Eu vou aplicar primeiro essa força aqui na vertical, de 4 toneladas força. Uma coisa que eu não mudei ainda foram as unidades de medida, então eu posso alterar aqui onde eu falei, em unidades. Está tudo em kilonewton. Então eu vou botar tudo em tonelada força por metro. Certo? E aqui. Pronto. Então eu venho aqui na carga, que vai ser uma carga concentrada. Primeiro eu vou colocar aqui um nó, que é o ponto que vai estar essa carga. Aí selecionei a carga. Então, sempre que você for criar uma carga ou uma força distribuída, você vai ter que criar uma nova. Então, eu vou dar um nome para ela. Deixa eu botar aqui carga
carga 1, certo? Eu vou apertar aqui Done. Então, como ela está na direção de Y, eu vou colocar ela negativa, porque se eu botasse ela positiva, ela ia ficar com sentido para cima. Então, ela é menos 4. Deixa eu deletar aqui. Então, eu venho aqui no ponto que já está selecionado, que já está vermelho, e aplico. Então, aqui está 4. Então, a força aqui ficou 4 toneladas força para baixo. Eu vou fazer agora essa daqui. Eu vou pegar um nó aqui, vou colocar no ponto que eu quero. Venho aqui na força concentrada e vou criar uma nova, porque essa força daqui que eu já criei, a carga 1, ela já está no sentido de Y. Então, eu vou fazer uma no sentido de X. Então, eu venho aqui, nova. Vou botar aqui carga 2. Done. Então, ela está no sentido de X. Então, eu vou colocar aqui 2 toneladas força, igual está falando. Então, já está o ponto aqui selecionado. Deixa eu usar a seta aqui. Já está o ponto aqui selecionado. E eu vou aplicar 2 toneladas força. Depois disso, eu vou selecionar todo o material, certo? Porque eu tenho que fazer a seção dele. Então, é a mesma coisa. Eu vou criar uma. Esse aqui, primeiro são os materiais. Eu vou botar aqui material. Você pode dar qualquer nome, certo? Então, eu já selecionei o material todo e já vou aplicar. Depois eu venho aqui na seção, também vou criar mais uma. E vou fazer aqui, seção. E vou botar ela aqui no retangular. Então, é opcional você botar a medida aqui. Então, vou botar 40 por 20. Certo? Também vou selecionar todo o meu desenho e vou aplicar. Depois que eu fiz isso, eu vou conseguir encontrar tanto o esforço normal, cortante e o do momento. Então, eu vou encontrar primeiro aqui o esforço normal. Eu vou precisar salvar. Você salva em qualquer lugar, vou salvar aqui na área de trabalho. Então, ó, aqui ficou o esforço normal, certo? O esforço cortante já é esse aqui. E aqui já é o momento. Bem, o F2 passou por algumas melhorias nesses últimos anos, de 2000 a 2015, e onde foram resolvidas questões como análises de linhas de influências, aplicações de cargas concentradas, apoios inclinados, efeitos de alterações e muito mais. E isso, como podemos perceber, só quem ganha é o usuário, que pode usufruir desse programa que é bastante útil na área de engenharia civil. E concluindo, foi possível ver que o F2 demonstrou ser uma valiosa ferramenta para o ensino da engenharia, sendo utilizado nos cursos de análise estrutural, estruturas de concreto armado e estruturas de aço, dos cursos de engenharia civil de diversas universidades no Brasil. Foi possível ver nesse programa o comportamento estrutural de pórticos planos. Também também conhecemos os sistemas de interfaces IUP e o gráfico SD, as aplicações no nosso dia a dia dos pórticos, como passarelas, na construção de edifícios, em estruturas de portarias e muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos deixar mais interativo esse vídeo, fazendo alguns exemplos. E quem quiser pode pausar o vídeo para anotar alguma coisa, faça como quiser. E até a próxima. Não esqueçam que o link está na descrição. E muito obrigado.